Vamos a esta leitura, vamos ficar de pé. Momento sempre dos cultos, todos vocês já estão conscientes do que se faz no horário do culto, a ordem do culto que temos, que o profeta ensinou. Acho que não precisamos comentar muito. Uma que nós estamos já na terceira etapa, estamos numa etapa final, uma reta final, e essas outras coisas são coisas lá da primeira etapa, que a gente tem que trazer para poder dar toda a atenção à palavra, aquilo que mais anseia a nossa alma. Amém? Mateus 24, 36 é um versículo muito conhecido, mas eu quero falar com vocês sobre isso, ainda que vocês tenham ouvido muito, mas vamos ouvir um pouquinho sobre estas coisas tão importantes. 24, 36 de São Mateus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Amém. Senhor Deus, estamos agradecidos por esta oportunidade de estar aqui para te adorar. E não viemos aqui com polêmica, com qualquer pregador desta cidade, e nem da capital de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e nem do Brasil. Nós estamos aqui para fazer conhecido aquilo que o seu profeta já revelou, e por volta de 40 anos nós não conhecíamos estas coisas. E hoje estamos vendo tudo isso tão claro, tudo revelado dentro da mensagem do seu profeta. E isto é o que faz a nossa unidade, é o que faz crermos, é o que faz termos um companheirismo em torno da mensagem da palavra e não em torno de um grande homem, de um grande personagem, porque o personagem grande é Deus. E aqui o que anunciamos é Jesus Cristo que veio manifestar no último dia em seu profeta. Estamos agradecidos por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos agora, com paciência, irmãos, em tudo aquilo que vocês, parcialmente, vocês conhecem. Eu quero sempre alertar uma coisa. Ficamos a vida toda, há muitos anos, falando sobre Jesus vir, Jesus vem, Jesus vem. E para todos nós, devemos entender que todos nós criamos Jesus vem é rápido. Todos nós, Jesus vem é rápido. Mas chegamos a tomar conhecimento que a vinda de Jesus Cristo não podia ser no rápido. Aqui, o rápido é uma conclusão da vinda. Mas a vinda é do Filho do Homem, que nós nem nas denominações ficamos sabendo e também na mensagem não ficamos sabendo. Eu, desde 73, que estou na mensagem, e sobre isto nunca ficamos sabendo. Claramente, vinda do Filho do Homem, para poder mostrar para você o que é Filho do Homem e o que é arrebatamento. Então, hoje nós vamos falar sobre a vinda, e poderia tomar a própria expressão do profeta. Na 7ª vigília, ele veio. Agora, é a expressão do profeta. Na 7ª vigília, ele veio. Ele que é Cristo. Irmão Brana que pregou isso. Estou aqui parado na brecha, com a mensagem na mão. Você pode ler em casa. Foi pregada 23 de junho de 1963, ali no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Então, o parágrafo 78. Presta atenção, para nós podermos comentar um pouquinho sobre isto e ter mais clareza do que nós cremos. Hoje nós somos crentes muito melhores. Se nós éramos crentes bons, tendo o pastor conosco ao lado, todo dia, semana inteira, agora nós somos crentes muito melhor, não tendo pastor perto,
mas tendo a mensagem, tendo a pregação, tendo a palavra perto da gente, e não só perto, mas dentro da gente. Isto é o mais importante. Todos aqueles honestos e verdadeiros luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas e qualquer um que seja nascido do Espírito de Deus, será levado com Jesus Cristo quando Ele vier. Eu creio nisto. Eu discordo de alguns de nossos irmãos pentecostais, os quais creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados nesta última era. Eu discordo nesse ponto, porque Deus, como podia um homem e como podia Deus, se nós dissermos como pôde Ele pode fazer o que Ele deseja. Porém, Deus, o qual prometeu a Lutero, e sob justificação, isto é tudo o que eles sabiam. Tem coisa que a gente tem que aprender. Os luteranos vão entrar no rapto? Vão. Não os de hoje, dos dias de Lutero. Os wesleyanos vão entrar no rapto? Vão. Não os de hoje, dos dias de Wesley. Os pentecostais vão entrar no rapto? Vão. Não os de hoje, mas aqueles do início do século XX. Estes entrarão. Os da primeira e segunda etapa irão entrar no rapto? Olha que clareza. Irão. Não os de hoje. Certo? Não os de hoje. Mas aqueles que morreram lá no princípio, quando a mensagem veio para o Brasil. Eles irão no rapto. Eles não tinham outra coisa melhor. Nenhum de nós tínhamos coisa melhor. Mesmo aqui, vamos falar por volta do ano 2000. Os que partiram dentro da mensagem por volta do ano 2000, muitos deles irão no rapto. Mas depois que a mensagem foi aberta claramente e os crentes da mensagem rejeitaram, isto fechou a porta para eles não ir no rapto. E quem fechou a porta não fomos nós, foi eles mesmos. Nem Deus fechou a porta. Porque Deus tinha fechado a porta em 63, quando o profeta pregou. E ele veio e pregou almas encarceradas hoje, almas que estão em prisão agora. Então, se a alma já estava em prisão, é porque não tinha recurso mais. Mas o eleito, nós viemos depois. Mas nós já estávamos no mensageiro do dia. Porque nós viemos e cremos no mensageiro, não só quando ele pregou sua primeira e segunda etapa, que foi muito boa, mas quando ele veio e abriu, desvendou a terceira etapa, que foi a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Conforme o próprio irmão Branham mesmo diz nos Ungidos dos Últimos Dias, 262, tradução da Voz de Deus. Então, guarde isso. Muita gente irá no arrebatamento, mas os de hoje não irão. Guarde, os de hoje não irão, porque hoje eles ouviram e rejeitaram. Ali atrás, há 10 anos atrás, eles nem ouviram isto. Então, se eles não ouviram, eles não são culpados. Se eles foram bons cristãos na mensagem até 10 anos atrás, vão entrar no rapto. Mas depois do ano 2000, que a mensagem ficou mais clara para todos nós no Brasil, aí a pessoa não entra no rapto. Só entra se crer. Só entra se aceitar aquilo que veio como luz naqueles dias. Porque lá no princípio, em 73, ninguém pode negar que nós tivemos aquela luz gloriosa, que a gente saiu das denominações e lutava mesmo fortemente. Eles me levaram até na delegacia. Não tem problema, não tinha problema. A gente saiu da denominação firmemente com aquela revelação de Deus é um, que não tem trindade, Deus é um e que tem um profeta. E o batismo em nome de Jesus Cristo. Só com isso saímos das denominações e Deus nos abençoou naquele tempo e temos que agradecer a Deus pelo que Deus fez lá atrás. Então eu agradeço a Deus pelo pastor Joaquim, o que Deus fez para ele lá atrás. Outros agradecem a Deus pelo irmão Martins, que talvez vocês nem conheçam, mas pelo irmão Martins, que trouxe a mensagem dos Estados Unidos para o Brasil. Deus sempre faz algo. Se o homem não vê aquilo, Deus pega outro e larga aquele para trás. Certo? Deus está fazendo.
Não é questão, Deus fez com o homem, ele tem que ir até o fim. Não. Deus promete algo. Você não entrega, eu como pastor não entrego, Deus põe outro pastor no meu lugar. Põe outros pastorear as minhas próprias ovelhas, porque eu não dei conta de entregar o que Deus deu. Agora, Deus já deu isso através do irmão Brana. Nós não estamos esperando Deus dar mais nada para nós. Ele já deu. Estamos esperando Deus nos arrebatar com aquilo que Ele nos deu. Ele não pode nos arrebatar se Ele não tivesse nos dado a mensagem do profeta. Deus não podia nem nos arrebatar. A mensagem pentecostal não arrebata ninguém. A luterana não arrebata ninguém. A wesleyana e nem a primeira e segunda etapa não arrebata ninguém. Porque o irmão Brana diz no primeiro selo que com aquilo que tínhamos, ele diz, com aquilo que nós temos, primeiro selo 35, não podemos subir. William Brana foi que falou. Antes da revelação dos selos. Com o que nós temos, não podemos subir. Foi por isso que ele disse, para subir você tem que ter a fé de rapto. E a fé de rapto, ele diz, está nos trovões. E os trovões, ele diz, foi revelado nos 7 selos. Isso para mim é o importante. O irmão Brana, ele e Deus, fazendo aquele caminho tão perfeito. Falando para nós onde estava. Ele falou, a fé para o rapto está nas mensagens, eu fui atrás, eu criei. Logo, a fé para o rapto está nos trovões, eu criei. Mas o profeta veio mostrando onde estavam os trovões. Ele diz, estão nos selos. É como um novo nome. O novo nome, o profeta diz que está nos trovões. Os trovões, o irmão Brana diz que está nos selos. Então ali está o novo nome. Só que as pessoas estão esperando um novo nome celestial. Novo nome para o arrebatamento. Não. O novo nome era para Deus manifestar numa carne aqui na terra. Novo nome não é nome celestial. Assim como o nome Jesus. Era um nome comum naqueles dias. E eles rejeitaram por ser um nome comum. Eles não vamos crer nele, não. Não aceitamos ele. E ali estava, ele salvará o seu povo de seus pecados. Fomos salvos. O que os judeus rejeitaram, nós fomos salvos no nome de Jesus Cristo. Agora, eu tenho pregado sobre isso, talvez você pegará algum CD aí. A fé que nos arrebata já não é a fé em Jesus Cristo mais. Se fosse, não precisava de 7 trovões. Não é. Não precisava de 7º selo. Não precisava de 3ª etapa, pois nós já conhecemos Jesus Cristo há 2000 anos. Ele veio mostrar para nós que era uma fé especial, estava nos trovões. Então, nos trovões está a 3ª etapa, nos trovões está o novo nome. Tudo está nos trovões. A minha fé para o rapto está nos trovões. Então, se está nos trovões, eu tenho que entender que o que eu tinha antes, eu não podia ser raptado. E o que é que eu tinha antes? Eu tinha fé de cura, eu tinha fé de salvação, fé de poder. Todos nós tínhamos. Os pregadores, todos eles ainda acompanhando isso, eles têm esta fé até hoje. Lhe falta agora o principal, fé de rapto. E a fé de rapto, William Brana diz, está nos trovões. Então, se está nos trovões, eu tenho que achar onde está esta fé de rapto ali nos trovões. Porque os trovões foram revelados, eram os mistérios que estavam escondendo a 3ª etapa, escondendo um novo nome. Os trovões estavam escondendo tudo. Dia e hora da vinda do Senhor. Os trovões escondeu tudo isso. Os trovões, o 7º selo. Agora você vê que o 7º selo estava em carne e chamava William Brana. Isso é baseado na própria mensagem do profeta. 204, 205, Senhores, esse é o tempo. O irmão Brana diz que cada mensageiro das eras da igreja representava um selo. Então, quem é que representou o 7º selo? Hein? Agora você vê. O 7º anjo era o 7º selo. E ele diz assim nas suas mensagens, almas que estão em prisão agora, ele diz, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele não diz vigie o 6º, que nós teríamos que talvez vigiar o Wesley. Vigie um 8º, ele sabia que não tem na Bíblia. Ele diz, vigie bem o 7º.
E o sétimo era ele que estava manifestando esta mensagem, mas ele não podia dizer, sou eu. Deus diz para ele, não diga a ninguém. O mistério é tão simples, porque o grande mistério de Deus está dentro de um homem. O grande mistério do Velho Testamento estava dentro de Jesus. O grande mistério das 7 eras da igreja estava dentro de Brana. O grande mistério da salvação estava no nome Jesus. Ele chamará Jesus porque salvará o seu povo de seus pecados. O grande mistério do 7º selo estava no nome Brana. Exatamente por quê? Porque no último dia, nos dias da voz do 7º anjo, é que ele revelaria todo o segredo, todo o mistério. E isto foi nos dias do profeta, que Deus já fez isto por nós. Amém. Deixa eu dar sequência aqui. Preste atenção. Pode fazer o que ele deseja. Porém, Deus, o qual prometeu a Lutero, sob justificação, isso é tudo que eles sabiam. Vem, ele prometeu tomar a igreja. Eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, porque ele não veio na primeira vigília. Tira um pouco. Porque ele não veio na primeira vigília. Guarde bem. Aonde está a primeira vigília? Paulo. O profeta está dizendo, nós temos que acompanhar, você sabe que tem 7 vigílias. Ele tinha que vir na 7ª, e não na primeira, que a 7ª era da igreja. Então, o irmão Brana vem dizendo assim, eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, porque ele não veio na primeira vigília, e eles adormeceram, quer dizer, morreram. E na segunda vigília, e assim por diante. Na 7ª vigília, ele veio. Irmãos, nós sempre ficamos aguardando, e você vai tomar, irmão Brana, falando de Jesus vir ainda depois dessa mensagem. Você vai tomar, irmão Brana, falando, mas você tem que entender sobre o que ele está falando, ele veio. Ele está tratando de 7ª era, 7ª vigília. Então isso daqui não era o arrebatamento, isso era a vinda do Filho do Homem. Ele veio. Jesus Cristo veio. E você sabe que ele veio no Monte Pôr do Sol, ele veio naquela nuvem, para depois pisar na terra. Ele não veio direto e pisou na terra. Deus sempre anuncia na sua palavra, diz o profeta, mostra os sinais nos céus e depois confirma aqui na terra. É 3 coisas que Deus faz. Ele faz para confirmar. E quando você perde a da Escritura, que ele diz na Escritura, um anjo forte descendo do céu. Isso é Escritura. Você perde essa daqui, você acaba perdendo as outras todas. A manifestação, quando ele desce e pisa na terra e no mar, você perde, porque você não conheceu ele ali em cima. Primeiro você tem que conhecer ele ali em cima. Nós não vamos ser como a ciência não conheceu, tiraram a foto, mas dizia, nós não sabemos o que é isso. Foi preciso Brana dizer o que era. Mas o irmão Brana mesmo diz nessa mensagem que ele não podia falar para eles, porque eles não iam crer, eles iam rir dele. Se ele falasse o que aquela nuvem era. Eles iam rir dele, a ciência ia rir dele. Está aqui. Agora, guarde isso aqui para você. Na 7ª vigília, ele veio. E essa é a 7ª era da igreja, na mensagem do 7º anjo. Veio ou não veio? Você vai ler lá. Ele não está dizendo, mas ele virá. Na 7ª vigília, ele veio. Veio, e quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas. Agora, guarde para você ver como que ele ensina isso. Porque quando ele veio, aí as virgens, tem 5 virgens nécias, tem 5 virgens prudentes. E quando ele veio, aquelas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas. Aí ele começa a dizer assim, vem presbiteriano, luterano, batista, seja quem for que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. Foi quando ele veio. Entende? Isso era naqueles dias do profeta, que as pessoas podiam identificar a vinda do Senhor em carne na terra. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo.
Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão que provar a morte. Isto é aqueles que vão ser raptados. Não terão que provar a morte, mas serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Amém? Bom, nós temos coisas que vocês já conhecem, mas eu pensei em reforçar isso daqui, porque aquele dia e hora ninguém sabe, que a Bíblia diz, e foi por isso que o irmão Brano diz, vigie bem o sétimo, porque ninguém sabe. Mas ele diz, vigie o sétimo, é a vinda do Senhor. Oh, mas a Bíblia diz que ninguém sabe. A Bíblia está dizendo que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Irmãos, é uma coisa tão tremenda que nos dias de Jesus, o Filho, ele não sabia. Isto aí, ele não sabia, era filho. A manifestação de Deus, quando Deus está manifestado numa carne, ele só revela o que é para aquele dia. Deus não revela o que é para outro dia. Quando vai revelar para outro dia, ele tem outra carne para revelar aquilo que ele prometeu para aquele dia. Então ele não revelou para os dias de Paulo o que ele prometeu que seria para os dias da voz do sétimo anjo. Não adianta nem procurar na Bíblia que você não vai encontrar. Mas quando chega nos dias da voz do sétimo anjo, você não tem que ter muita dificuldade para encontrar nem o novo nome de Deus. Tem uma mensagem, eu não sei se eu trouxe, pus ela aqui, está aqui. Seria bom só a gente ler para confirmar, para não dizer que é a gente que fala. Mas o parágrafo 154 e 155, qual é a atração sobre a montanha? Ministros, gente boa, gente sábia, eles lutam e diz, olha, eu procurei em toda a Bíblia, em toda a mensagem, e eu não achei novo nome. Não sei o que o Osmar anda arrumando aí. Ele fala que tem novo nome. Aí os ministros dizem, eu já li as mensagens, eu já li a Bíblia, eu não achei o novo nome. Mas por certo que não vai achar. Está tão simples aqui, e eles estão procurando uma coisa tão complicada, mas é tão simples. Jesus Cristo era Deus conosco? Vocês creem assim? Crê? Bom, então o nome de Deus como é que era? Era Jesus Cristo? Deus conosco. Agora, Senhor Jesus, 4 ações sobre a montanha, 154, 155. De tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto. Vocês lembram aqui o que o irmão Brana diz e como foi nos dias de Noé? Está lendo a Bíblia. E como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Era isso daqui, aquele dia e hora que ninguém sabe. Então ele está orando. Tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo, o Filho do Homem. Você entendeu? Um deles era Deus mesmo. Ele mandou 3 homens, vou repetir, as pessoas perdem por isso. Irmão Brando não podia falar, sou eu. Ele falou quem era Oral Roberts, ele falou quem era Billy Graham, mas ele não falou quem era William Branham. Ele não podia falar, era o mistério do dia, era o 7º, ninguém sabe. Está aqui. E um deles, o qual era Deus mesmo. Billy Graham é um anjo, Oral Roberts é um anjo, mas e William Branham? Se é Deus mesmo, esse é o nome de Deus quando estava aqui na terra. Um deles era Deus mesmo, o Filho do Homem. Revelou a si mesmo na forma humana e realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, de trás da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. Ele dizendo, o Senhor falou que isso repete outra vez.
quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E estamos aqui, Senhor. Outras profecias confirmam a mesma coisa, de enviar Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra, para trazer os corações dos pais ou dos filhos de volta aos pais. Oro, Deus, que nesta hora, que tu confirmes tua palavra, que tu és o mesmo. Irmãos, Deus sempre precisa ter um corpo. Ele veio na terra, ele teve um corpo para salvar, Jesus Cristo. Você não é salvo por William Branham. É entender a coisa no seu dia. Você é de hoje. Você foi salvo por Jesus Cristo. Você foi curado. Por isso o irmão Branham diz, ele não pode te curar mais. Certo? Bom, a gente fica repetindo essas coisas para vocês, para ver se dá para ajudar, né? Se ajuda as pessoas a ver. Deus não pode fazer, porque já fez. Vai chegar uma hora que ele não pode te arrebatar mais, que já arrebatou. Agora, ele pode me arrebatar e te arrebatar, porque está faltando arrebatamento, certo? Mas aqui está. Agora estamos preparando para termos a fila de oração, para orar pelos enfermos, Deus permitindo. E nós sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que pode te curar, pois Deus já o fez. Ele fez a preparação. A única coisa que você deve fazer é recebê-la. Escuta, não há nenhum homem, nenhum anjo, nenhum nada, nem mesmo Deus em si mesmo pode te perdoar de seus pecados. E aí as pessoas, meu Deus, se Deus não pode me perdoar, estou perdido então. Se nem Deus pode me perdoar, pois ele saiu do trono. Nem mesmo Deus pode te perdoar dos teus pecados. Isso já foi feito. O que eu tenho que fazer? Olha, Jesus o fez na cruz, mas isto nunca te favorecerá em nada ou te dará benefício algum enquanto você não o aceitar. Aquilo vai te dar benefício quando você aceita. Os 7 trovões te dá benefício quando você aceita, crê nele. O novo nome te dá benefício quando você crê nele. Então, eu estou vendo aqui Deus em carne, que leu o pensamento das pessoas, ou eu vou falar que aquilo era demônio também, como falou nos dias de Jesus. Anás e Caifás. Diz, olha, ele é Beelzebul, é samaritano e tem demônio. Não, William Branham não tinha demônio. Ele era Deus em carne. Era tanto Deus em carne. De um lado ele é homem. E isso é o que o irmão Branham mostrava, que Jesus de um lado era homem. Você olhava Jesus chorando, ele era homem. Jesus com fome, ele era homem. Jesus tendo sede, ele era homem. Mas e quando é que ele era Deus? Ele chorou lá no túmulo de Lázaro. Eles disseram, vede como ele o amava. Era um homem, chorando. Mas o profeta diz, quando ele olhou para aquela tumba e diz, Lázaro, vem para fora, não era simplesmente um homem, era Deus. Ele era um homem dormindo na popa do barco. Naquela noite, quando o vendaval estava sobre o mar, e o barquinho subia e descia e enchia d'água, e eles estavam para perecer, Pedro foi lá e sacudiu Jesus, mestre, não te dá que pereçamos, ó Deus dormindo. Como pode? Aí você vai no Velho Testamento, nosso Deus não dormita. Então quem era esse? Era Deus em carne, quando ele está em carne ele dorme. Tem que entender. O nosso Deus que não dormita é espírito, mas agora ele está em carne. E se ele está em carne, está dormindo. Ó, o barquinho. O profeta disse que subia quase 7 metros de altura naquelas ondas. E os apóstolos? Olha, nós vamos perecer. Vamos lá chamar o mestre. Mestre, não te dá que pereçamos? Quem sabe ele levantou, limpou a remela. Como um homem. Subiu e deu uma olhada no mar e diz, aquieta-te, vento. Para. E a Bíblia diz, e houve grande bonança. Ele era um homem dormindo, mas a hora que ele parou o mar, o vento, as ondas, ele era Deus. Então, Branham era um homem dormindo com medo, era um homem produzindo filhos, mas quando ele diz, haja, esquilo, não era meramente um homem, era Deus num homem.
É difícil, as pessoas simplesmente gostam de pregar isso e dizer assim como, ó, aquilo não era Brana, aquilo era Deus. Por certo, era Deus, mas Deus tinha que estar em quem? Deus estava no vento? Não, Deus estava no homem. Na verdade, era um homem. Olha o homem que fez aquilo. Não, era Deus que estava no homem. É isso que você tem que ver. O homem não pode fazer nada. O filho de si mesmo nada pode fazer, diz Jesus. Mas tudo quanto ele vê o pai fazer, o filho faz igualmente. Entende? O filho fazia coisa igual porque ele via o pai fazer. Então assim, Brana só fazia quando ele via o pai fazer. Ali era o filho outra vez, filho do homem. Jesus Cristo que era? Filho do homem. E quando veio Jesus Cristo no entardecer, o que Jesus Cristo era? Filho do homem. Mas ele era filho do homem em quem? Porque vocês não viram ali nos Estados Unidos, Jesus andando. Vocês viram Brana. Quem viveu ali não viu Jesus, viu Brana. Foi Brana, era Brana que estava andando. Era Brana que estava pescando. Era Brana que estava caçando. Mas o que estava ali dentro daquele homem, dentro daquela carne, é que não puderam ver. Eu sempre gosto de passar por isso. A irmã Meda via o Brana, o homem, pois ela tinha sexo com ele, ela via o homem. Mas o dia que ela não viu Deus no homem, ela adquiriu um quisto. Ela tinha que ter visto Deus no homem e não ter batido a porta na cara dele. Que ali era Deus no homem. Um homem você vê simples, mas espera, quando Deus está no homem, a mesma coisa hoje, meus irmãos. Não quero tomar isso fazendo referência a mim, mas a mensagem da hora por causa do anjo do Senhor que Deus usou, certo? Para trazer essa mensagem, não fazendo referência à minha pessoa, porque o que eu estou fazendo é a minha obrigação, é o que os pastores, tanto do Brasil, de qualquer parte do mundo, deveriam fazer para que eu não ficasse fazendo isso sozinho. Mas eles dizem que eu sou doido, então eles não podem fazer. Porque para fazer isso teria que ser doido, que nem eu. Um doido que crê, na verdade. Eu sou doido por causa da palavra, da verdade. O profeta falou, para mim está falado. Isso daqui é verdade. Agora, eu estou mostrando isso para vocês, que são coisas simples, mas o profeta já revelou isso tudo para nós. Olha aqui, estamos aguardando alguma coisa? Se isso não aconteceu, já preguei isso, já, mas vamos conversar mais um pouquinho. Suas infalíveis palavras de promessa 34 e 35. Israel está em sua terra natal. Ela é sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, Israel. A primeira vez, por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração. E na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação. Guarda isso daqui agora para você ver. Eu não sou de fazer conta, mas se você não fizer conta agora, você perde. Eu não gosto de fazer conta. É como o arrebatamento. Se alguém me pergunta, quando é que vai dar o arrebatamento? Eu não sei. Por quê? Aquele dia e hora que ninguém sabe? Não, o dia e hora eu sei. Eu não sei do arrebatamento, porque o arrebatamento não tem nada para mostrar dia e hora. O arrebatamento não. Mas a vinda do Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, então tem sim, tem que mostrar o dia, a hora, mas arrebatamento não tem. Então eu não sei, se você me pergunta, quando é que vai dar o arrebatamento? Eu falo, pode dar daqui 100 anos, 50 anos, 100 anos. Eu não sei não. O que me toca é estar preparado para ser raptado. Agora, saber do arrebatamento, não. Oh, mas então é aquele dia e hora. Não, aquele dia e hora foi lá no Monte Pôr do Sol. Aquele foi o dia e a hora do 7º selo. Aquele foi o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Isso tudo já cumpriu naquele tempo. Este eu sei. Isto eu falo que sei. Porque ele veio. Agora, aquele mesmo Cristo que veio sobre o Monte Pôr do Sol, naquela nuvem que formou 42 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, por 48 quilômetros de largura, de comprimento. O que aconteceu ali, Jesus no meio de tudo aquilo ali, e foi preciso o profeta vir e mostrar para nós. Um dia eu virei esta foto para a direita e ali estava ele.
O irmão Brana não sabia na hora. Um dia no escritório, ele virou aquela foto para a direita e diz, ali estava ele, é Cristo. Então nós vimos Cristo ali, mas nós não vimos ele solar, nós vimos ele descer também. Nós vimos ele pisar na terra. Lá em cima era Cristo, o anjo forte veio do céu. Quando apareceu, o profeta diz, ele é Cristo. Você vai no intervalo, o irmão Brana diz, aquele anjo é Cristo, o anjo forte é Cristo. Quando ele pisa na terra e pisa no mar, ele é um homem. Ele pisou na terra, ele pisou no mar, quer dizer, entre gente, e se fez carne, na terra. Agora, ele é um homem, presta atenção. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação. Quando foi que Israel tornou nação? 48. Até 40 anos. 88. Neste período de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Ele não está falando de arrebatamento. Nesse espaço de tempo de 48, não passará esta geração sem que tudo aconteça, diz o Senhor Jesus. São Mateus 24, você vai ler isso. Não passará esta geração. Aí o profeta vem e explica, uma geração é 40 anos. Então se Israel voltou para sua pátria em 48, com mais 40, 88. Dentro desta data, ele virá. Ele não podia falar diferente. Ele diz, dentro desta data, ele virá. Aí que você pega essas outras mensagens, como eu li há pouco, parado na brecha, e diz, ele veio na 7ª vigília. Ali ele falou claro, ele veio na 7ª vigília. Aqui, ele diz, ó, dentro desses 40 anos, ele virá. Agora, meus irmãos, é para cumprir essa Bíblia. Para cumprir. Se ele não veio, nem a Bíblia está certa. Você tem que entender isso. Se ele não veio, se Cristo não veio, e a Bíblia diz que ele viria dentro de uma geração, e ele não veio, então a Bíblia não estaria certa. Como é bom ter essa revelação, porque ela harmoniza e faz você crer mais na Bíblia. A Bíblia está certa. Não que Jesus virá, o rapto virá. Cristo no rapto vai nos arrebatar. Mas ele veio para nos preparar para esse rapto. Certo? Ele veio para nos preparar. Tudo isso daqui é tremendo. Bem, e outra coisa. Cada 2000 anos algo tem acontecido na Terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos o mundo foi destruído com água. Os segundos 2000 anos Cristo vem. Era exatamente esse período, de 48 a 88. E ele veio quando? 63. Dentro dessa geração, ele virá. 48 a 88. Então quando ele veio? Em 63. Aquele dia e hora que ninguém sabe, aí ele apareceu acima do monte pôr do sol e mostrou para nós que era a sua vinda. Hoje você vai encontrar pregadores dizendo, não era a vinda. Brana está dizendo que era. Brana está falando, aqui como nós lemos também, a 4 ação sobre a montanha, Deus mesmo. Se é Deus mesmo é porque ele veio dali e desceu na terra. As pessoas estão esperando Deus na terra para palpar a ferida dele. Ah, é Jesus mesmo. Brana disse, se ele aparecer assim, eu não crerei nele. E tem muitos crentes, até na mensagem, tem pregadores dizendo, Jesus vai vir em carne na terra ainda. Em carne ele veio em Brana. Ele não vai vir mais em carne. Não tem jeito dele vir em carne. Foi por isso que ele teve que vir, morrer, voltar. E quando ele voltou ao Pai, irmão Brana diz, ele voltou à sua condição de origem, porque ele tinha que voltar à coluna de fogo, para ele poder vir e repartir a si mesmo no dia de Pentecostes. Não foi partido Jesus sobre o povo. Vocês estão me entendendo? Foi partida a coluna de fogo. Foi línguas de fogo que foram vistas partida entre eles em Atos 2. Não foi a pessoa Jesus, não. Aquele retornou ao Pai. Ele voltou à coluna de fogo e agora ele veio como coluna de fogo e Saulo encontrou com ele.
E diz, quem és tu, Senhor? Ele era uma coluna de fogo. E o irmão Brana bate nisso daí para mostrar para nós que ele voltou ao original. Por quê? Porque ele tinha que vir em carne no último dia. Então, não é aquele Jesus lá da Galileia que veio em Brana. Não é aquele Jesus. Aquele Jesus cumpriu o seu trabalho. Aquele Jesus era o corpo físico que Deus usou na terra e que ele converteu novamente a coluna de fogo. Mas o que foi que veio em Brana? Aquela coluna de fogo, como veio para Paulo. E depois disso não é visto mais a coluna de fogo. Foi visto agora em 1950, quando foi fotografado sobre a cabeça do irmão Brana, esta foto, em 1950. E depois disto, esta coluna de fogo estava dentro dele na revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Já não é visto mais, entende? Não é visto aí é visto dentro dele. Mas vê no tabernáculo, você pode ver no tabernáculo, mas Deus mostrou isso para que pudéssemos saber que esta coluna de fogo, ela estaria dentro deste homem. Isto quer dizer, é o Logos que estava dentro do homem para fazer o trabalho desse último dia. Amém. Bom, por aqui vocês já viram que se disser que Jesus não veio, você está dizendo que a Bíblia está errada. E você conversa com qualquer crente, mesmo da mensagem, que é os melhores crentes que existem, é os da mensagem, tem mais luz da palavra. Você conversa com eles e fala, Jesus Cristo já veio. Ele diz, o quê? Veio não? O que você está fazendo então aqui? Não, ele veio em carne. Jesus Cristo veio em carne. Mas cadê a carne? A carne era Brana. É por isso que você não sabe do novo nome. Porque o nome Jesus é o nome de salvação. E agora, quando ele vem no 7. Ele não vem no 5 mais. Ele vem no 7. Eu não sei se leio mais esse pedacinho para você. Só para você ter luz do assunto. Quando o irmão Brana mostra estas coisas. São coisas... Nós que já conhecemos, existe aqui, é muito tremendo. Escuta, 3 é o número de conclusão, veio o 3º. O próximo pico era o 5, ele diz número da graça, que aí é Jesus. E o pico seguinte era 7, o número da perfeição. Isso aqui é o que Deus, conversando com ele, perguntou para ele aqui, desde o 137, você pode ler em diante, dizendo para ele, eu te dou um sinal eterno. O sinal eterno estava no nome dele. Quantas letras tem seu nome? Isto é o novo nome. Não adianta eu procurar novo nome fora, lá no céu. Não, era o nome de Deus no homem. H-A-M, está aí na mensagem, Abraão Restaurado 45, diz, é parte do nome de Deus. H-A-M. E Brana é o H-A-M. Brana mostrou para nós que o H-A-M de Billy Graham não é parte do nome de Deus. Brana mostrou isso também. Ele diz, o nome de Billy Graham tem 6 letras. É o número do homem. Não é o número de Deus. Ele diz, mas Abraão, em inglês, tem 7 letras. E não é Abraão, é Brana, em inglês. Foi o que Deus perguntou para ele, quantas letras tem o seu nome? Ele diz 7. Amém. Eu estava falando sobre essas coisas, a gente quer sempre deixar. Muitas vezes vai repetido, né? Deixa eu terminar aqui. Vamos terminar aqui agora. 145. Deixa eu ler o 144, uma parte. Hoje tem se cumprido esta escritura, tradução de Goiânia. Isto só para mostrar para vocês a vinda. Na 7ª vigília, ele veio, diz o irmão Brana. Hoje tem se cumprido essa escritura. Aqui está uma senhora sentada de trás de mim, como esteve Sara na tenda. Ela está orando por uma filha. Agora você sabe, irmão Brana sabia o que estava no coração daquela irmã. Ele diz, tem uma mulher assentada, uma senhora assentada atrás de mim. Olha para vocês verem, o mesmo que aconteceu lá no tempo de Abraão. Deus estava de costas viradas para a tenda e falou com Abraão, por que Sara riu? Mas ele não tinha nem visto Sara. Por que Sara riu? É que aquele ministério é o ministério de Elohim, Deus em carne.
falando com Abraão. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando Deus estava falando com o Abraão, que o Abraão são os ministros. A Sara é o povo, são os membros. E ali ele estava conversando, ela está orando por uma filha. Ponha-se de pé. A filha não está presente, está em outra parte. Isso é igual ao caso quando uma mulher veio ante Jesus, que ela veio para receber a cura da sua filha. Hoje tem se cumprido, escutem amigos, ele leu a Escritura, devolveu a Bíblia ao sacerdote e logo diz a Bíblia, todos os olhos do povo estavam fixos nele. Então ele lhes olhou e disse, hoje tem se cumprido esta Escritura. Leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Se Anás e Caifás estivessem escutando, ele está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele? Não, é o Espírito do demônio que está sobre ele. Anás e Caifás não cria. O que eles falam que está sobre nós? É o Espírito do Senhor? Não, do diabo. É o que eles falam. Mas falaram de Jesus também. E Jesus disse, se com o ramo verde eles fazem isto, o que será do seco? O ramo verde era ele, o seco sempre somos nós. E se com o ramo verde eles fazem isso, fizeram isso com o próprio Jesus. Então aqui, deixa eu terminar. 146, hoje tem se cumprido essa Escritura. Eu lhes tenho lido as Escrituras, mostrando mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. Escuta, a geração que verá a Jesus, a geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. E esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta Escritura ante vossos olhos. Quer dizer, toma a mensagem, vai ler. Jesus Cristo voltar à terra. Agora você quer ver? Eu não ia ler, mas vou ter que ler. Jesus Cristo voltar à terra. 157, alimento espiritual. 153, alimento espiritual. Está 165 numa outra tradução também dessa mensagem. Sua palavra diz que já fez isso. Você pergunta, pode me curar? Sua palavra diz que já fez isso. Talvez você chegue para Deus, Senhor, o Senhor pode me curar? Ele vai falar, não, eu já fiz. Você tem que aceitar. Você tem que receber o que eu já te dei. Oh, Jesus, o Senhor pode me salvar? Não, eu já te salvei. Você tem que aceitar eu como seu salvador, certo? É isso que a pessoa precisa entender. Porém, a coisa é fazer conhecido que está aqui. Se ele aparecesse num corpo físico, está falando de Jesus. Se ele aparecesse num corpo físico, semelhante à pintura de Hoffmann, Cristo aos 33 anos, o sangue correndo da sua mão e com ferida de cravos, eu não o aceitaria. Isso daqui, irmãos, é um choque, porque o povo da mensagem mesmo está esperando Jesus mesmo aparecer aqui na terra. E Brana disse, se ele aparecer conforme a pintura que Hoffmann fez aos 33 anos, ele aparecer assim com a mão sangrando, eu não o aceitaria. Quer dizer, se Brana não aceita, por que eles aceitam? Isso daqui que tem que ver. Você quer saber? Eu tenho lido para vocês, diz o profeta, e deixado para vocês aqui uma dúzia de escrituras para lhes confirmar do que Deus faria nos últimos dias. A geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. Jesus Cristo voltar à terra, irmão, não é Jesus vir nos ares para arrebatar, não. Nos ares é uma coisa, na terra é outra. Ali ele vai vir para arrebatar, ele vem chamar nós nos ares. Isso é arrebatamento. Ele está falando aqui de Jesus Cristo voltar à terra. Aí a gente fica, então eu estou esperando. Aí ele diz assim, hoje, nesta noite, ele ainda diz assim, e esta noite, lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta Escritura ante vossos olhos.
A escritura que vocês ficam esperando, Jesus voltar à terra. Ele podia falar, deixa eu ser mais claro, ele podia dizer, se ele pudesse falar e dizer assim, vocês querem ver Jesus voltar na terra? Olhem em mim. Mas ele não podia falar. Eu não sou Jesus, mas Jesus é esse ministério que ele fez aqui. Ó, quem foi que discerniu os pensamentos? Atrás, ou que estava atrás dele? Era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo estava num outro homem, com outro nome. Esse é o problema. É o problema do dia que eles não conseguem ver. Isso não é para quem quer, nem para quem corre. É para quem Deus chama para ver estas mínimas coisas. Amém? Senhor Deus, te damos graças, Pai, pela oportunidade de crer nestas verdades. Eu sei que é a sua palavra e não tem como mudar, Senhor. Não tem. Se eu dissesse para esse povo, Jesus Cristo não veio, eu estaria dizendo, sua Bíblia não tem eficácia. Perdeu a eficácia porque o Senhor disse que não passaria a geração que viu a figueira brotar, não passaria sem o Senhor retornar à terra. E o Senhor veio na terra. Só que o povo estava esperando Jesus, o homem da Galileia, na terra. Mas não, era Jesus que desceu do céu e entrou no homem Brana na terra, para poder fazer as mesmas obras, para cumprir São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Senhor, estamos agradecidos por estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.